Olá! O tema do nosso vídeo de hoje é para falar sobre temas de pesquisa. Pesquisa é o ponto de partida de qualquer estudante para desenvolver o seu TCC, a sua dissertação ou, como assim chamamos no nosso programa, o projeto final de mestrado. No entanto, para desenvolver o tema, é preciso levar em consideração alguns aspectos. E o primeiro deles é a diferença entre assunto e tema. O assunto, ele é algo mais amplo, mais genérico. Já o tema, ele é um recorte sobre esse assunto. Ele vai dar uma perspectiva sobre o assunto ao qual estamos abordando. Então, são exemplos de assunto aqui no nosso campo da educação. Aprendizagem colaborativa, educação por projetos, formação continuada de professores, avaliação da aprendizagem, tecnologias da educação, enfim, tem muitos assuntos aí que poderiam ser abordados no campo da educação. Mas isso é assunto, não é tema. O tema ele precisa dizer algo mais sobre esse assunto. Notem, falar sobre aprendizagem colaborativa pode ser falado sobre muitos direcionamentos, né? Ou seja, a gente pode ter diversos alunos que estão falando sobre o assunto aprendizagem colaborativa, porém abordando por um outro viés, por um outro contexto, ou seja, eles vão trabalhar um tema sobre aprendizagem colaborativa distinto. Para ficar mais fácil, vamos olhar agora aqui na tela um exemplo. Então, eu trouxe aqui como exemplo o assunto formação continuada de professores e que temas poderiam ser discutidos, trabalhados sobre formação continuada de professores. Eu poderia, por exemplo, ter o tema As legislações e diretrizes educacionais sobre a formação continuada de professores no Brasil. Ou poderia propor, inclusive, as formações continuadas de professores promovidas pelas secretarias estaduais do estado de Santa Catarina. Ou ainda propor a repercussão da formação continuada de professores nas práticas pedagógicas dos docentes da escola, dei como exemplo aqui, EEB Clara Nunes. Ou ainda o planejamento integrado dos docentes como espaço de formação continuada em serviço das escolas de ensino médio integral em Santa Catarina. Então notem, o tema ele diz algo muito mais do que o assunto, ele vai nos dar contexto, os sujeitos que vão fazer parte do tema que a gente está abordando, as relações entre construtos, né, conceitos, como por exemplo, no primeiro tema, a gente está abordando a questão das legislações e diretrizes. Esse é o nosso corpus de conhecimento que vai se relacionar com a formação continuada de professores. Em que contexto? No contexto nacional, Brasil. Já o segundo tema, por exemplo, eu tenho um outro recorte. Eu estou querendo entender as formações continuadas de professores que são promovidas pelas secretarias estaduais em um estado específico, que é Santa Catarina. No terceiro tema, a gente tem um contexto ainda mais micro, que é no contexto da escola, né? Então, a gente tem o contexto da escola e buscando entender a formação continuada com relação às práticas dos professores dessas escolas. E por fim, no nosso último tema, a gente teria ali novamente o contexto de um estado, que é o estado de Santa Catarina, mas relacionando o planejamento integrado, coletivo desses docentes nos espaços que eles têm na escola para a formação deles, né? Para gerar aí formação continuada em serviço. Então, observem, o tema ele vai dar direcionamentos sobre a sua pesquisa. Ele vai trazer contexto, ele vai dar uma noção de que sujeitos a gente está falando, ele vai falar quais são as relações de conhecimento da formação continuada de professores com outros construtos, se é com prática pedagógica, se é com legislação, enfim. Um segundo ponto é
Dado que eu escolhi ali um tema de pesquisa, que eu propus um tema de pesquisa, eu preciso refletir se esse tema de pesquisa dialoga, se ele é aderente com o campo da educação e, mais especificamente, com a linha de pesquisa que você está vinculado. A gente tem que perceber que dentro do mestrado de educação, nós temos diversos estudantes das mais distintas áreas. Temos inclusive alunos do direito, da área da saúde, da psicologia. Então, no momento de propor o tema, é preciso entender se esse tema ele realmente dialoga com a educação, ele amplia e traz avanços significativos para o campo da educação, ou ele está ampliando muito mais conhecimentos relacionados à minha área de origem, né, de atuação, seja saúde, psicologia, enfim. Eu preciso estar refletindo sobre isso, porque estamos dentro de um contexto. A sua dissertação está vinculada a um programa de pós-graduação e a gente precisa, então, trazer conhecimentos e avanços para esse programa. Um outro ponto importante que é, bom, meu tema realmente se vincula ao campo da educação, mas será que se vincula à minha linha de pesquisa? Então vamos pegar aqui como exemplo a linha de pesquisa de formação de professores, que é a nossa maior linha, com um número maior de estudantes. Então, será que o meu tema ele faz parte dessa linha ou não faz parte? Para entender isso, para ajudar a entender isso, eu trouxe uma outra tela de apoio. Então, o que faz parte da linha de pesquisa de formação de professores? Investigar questões curriculares e da formação docente em diferentes espaços educativos, níveis e modalidades de escolarização. Investigar a formação de professores sob as perspectivas de suas práticas, teorias e epistemologias em diferentes ambientes de ensino e aprendizagem e níveis de escolaridade. Investigar o papel do professor relacionadas à produção, aplicação e avaliação de propostas de ensino e aprendizagem para o repensar da prática pedagógica. Investigar as políticas e suas implicações na formação de professores. Então, agora que eu já sei o que faz parte, o que não faz parte, né? Porque existe uma linha tênue, tem temas que eles são, vamos dizer assim, ambíguos, eles fazem parte tanto de uma linha quanto de outra. Então vamos perceber exatamente o que não faz parte mesmo, não aquelas que fazem parte de duas linhas, mas aquelas que não fazem parte. Por exemplo, investigar a importância ou contribuição das TICs em sala de aula sem nenhuma associação direta com a teoria e prática pedagógica do professor, como, por exemplo, avaliar a eficácia de uma determinada tecnologia para a inclusão de alunos com deficiência intelectual. Então, notem, aqui o objetivo central é analisar se essa tecnologia, com todos os seus aspectos, com todas as suas especificidades, com toda a sua técnica, se essa técnica ela é eficiente para a inclusão de alunos. Então, eu não estou querendo entender necessariamente como o papel do professor no uso dessa tecnologia potencializa ou não a inclusão dos estudantes, ou como o professor planeja o uso dessa tecnologia. Eu estou querendo saber apenas se esse aparato tecnológico ele é eficiente para a inclusão, independente dos atores que vão manusear ele. Então notem, isso daqui não faz parte do campo, né, de estudos de formação de professores. Então faria parte, por exemplo, se eu fosse investigar, né, uma tecnologia no âmbito da prática pedagógica, né, ou seja, como o professor faz uso dessa tecnologia para a inclusão dos alunos com deficiência intelectual, por exemplo, né? Então, aí sim a gente teria uma relação concreta entre a área de tecnologias em sala de aula com a linha de pesquisa em formação de professores. Um outro tema que pode não fazer parte da formação de professores é investigar aspectos da gestão dos centros educativos. Então, é claro que tem momentos que podem ter temas que vão propor aí uma relação muito concreta, muito significativa da gestão dos centros com a formação de professores.
Mas se o meu foco, né, e os resultados do meu trabalho avançarem apenas na questão da gestão dos centros educativos, então o meu tema não está fazendo parte, né, não está sendo aderente da linha de formação de professores. Por fim, o último exemplo seria investigar a atuação de psicólogos e outros profissionais na escola, sem fazer uma relação concreta e direta da atuação desses psicólogos com a questão da formação dos professores. Aqui eu dei como exemplo da formação continuada em serviço dos professores, mas poderia ser no âmbito de qualquer aspecto do desenvolvimento e da profissionalidade do professor, né? Então eu preciso trazer conexões sólidas, né, e diretas do meu tema com a formação de professores. Então, bem, esse seria um segundo ponto importante na hora de estar propondo o tema. A gente viu que o primeiro era a questão de entender a diferença entre assunto e tema, né? O tema como algo que vai nos dar direcionamento, que vai nos dar contexto. Esse segundo ponto que seria, bom, dado que eu já tenho o meu tema aqui proposto, esse tema está aderente ou não à linha de pesquisa a qual eu estou vinculada? Um terceiro ponto para se pensar sobre o tema é se esse tema, quais são as potencialidades desse tema. É um tema que contribui para a sociedade, que melhora a qualidade de vida das pessoas de uma determinada região, de determinado contexto, ele melhora, ajuda a melhorar, vamos supor, o desempenho, a qualidade da aprendizagem dos estudantes, ou a interação do aluno com o estudante, ou a interação entre os próprios professores, a gestão, a comunidade escolar, enfim, é preciso entender quais são as reais contribuições do seu trabalho dentro do contexto do tema que está sendo proposto. Um outro aspecto de potencialidade é entender o quanto esse tema ele contribui para o conhecimento científico e acadêmico. Ele traz um avanço significativo ou ele é um tema que reinventa a roda? É um tema que já foi amplamente discutido, que a gente já tem muitas respostas e que hoje carece que a gente olhe para esse tema por uma perspectiva já mais diferente, fazendo aí uma mudança de rota, né? De modo que a gente possa aí trazer contribuições científicas mais significativas. Então é preciso realmente ir na literatura e perceber se o tema que você está propondo, ele já não foi discutido e, inclusive, dado muitas e significativas respostas. É preciso entender se a gente continua nesse tema, né? E por que da necessidade de continuar, ou se a gente faz ajustes, né? Se a gente recalcula, vamos assim dizer, ali a nossa rota do tema. Um outro ponto é se esse tema, né, ele dá satisfação ao pesquisador e às pessoas envolvidas. A gente precisa pensar que uma pesquisa científica, ela vai exigir do estudante muito tempo de dedicação, de compromisso, imersão mesmo na pesquisa, né? Tanto no estudo da literatura quanto no processo de coletar dados e ouvir, né, os participantes da pesquisa. Então é um momento de muita imersão, de muita dedicação, de muito tempo. Então, quanto mais for um tema de seu interesse, seja o interesse estritamente do campo profissional, né, da sua atuação docente, ou seja um interesse do campo da educação mais pessoal, né? A gente tem professores, por exemplo, que fazem parte do curso que já são aposentados, mas têm o interesse em continuar e ampliando o conhecimento no campo da área da educação. Então é preciso entender aonde reside o meu maior interesse, aonde me motiva a desenvolver uma pesquisa que vai exigir de mim tempo, imersão e dedicação. Então esse é um ponto chave, é um ponto importante. Não somente para você, mas esse tema também precisa ser um ponto importante para as pessoas que você vai envolver na pesquisa. O seu orientador, então, seu orientador, ele faz parte da linha de pesquisa e do conjunto de temas que esse pesquisador costuma investigar ou não?
o seu orientador está muito distante do tema que você está propondo, ou seja, não é a área de pesquisa do seu orientador. Então a gente precisa estar aí trazendo uma relação em sinergia, né? Ou seja, do que o tema que você está propondo e do quanto esse orientador pode te apoiar nesse tema. Assim como a gente pensar se, vamos supor que eu vou aplicar a minha pesquisa na escola, eu preciso entender o quanto as pessoas que participam da escola e que vão participar da minha pesquisa, elas estão abertas realmente a colaborar. É um tema de interesse delas ou é um tema de interesse exclusivamente seu? Isso também é importante. Vamos supor que eu escolha um tema mais polêmico, como violência na escola, suicídio. Eu preciso entender se as pessoas, né, que fazem parte desse meu contexto escolar, elas estão abertas a querer trabalhar com esse tema. Caso contrário, eu posso não conseguir desenvolver a minha pesquisa. Então, esse é um ponto muito importante que precisa ficar no nosso radar no momento de estar propondo um tema. Um quarto ponto para se pensar a respeito do tema são os limites, né? Quais são os limites que eu tenho que estar atento? Toda pesquisa tem limite, né? Isso é fato. A gente nunca vai conseguir desenvolver uma pesquisa que abranja tudo. É impossível, né? O aprendizado ele é permanente, a gente está sempre aí também resignificando, então as nossas pesquisas sempre vão ter limites. Então, desde o limite mesmo do próprio conhecimento, como também limites de tempo, de recursos. Então, é importante a gente estar com esses limites no nosso radar. Então, por exemplo, o primeiro deles que eu vou citar é o tempo. O tema que eu estou propondo, o grau de complexidade dele, ele é viável para o tempo que eu tenho disponível? Então, se eu tenho aí de 8 meses a 12 meses para desenvolver a pesquisa, e vamos pensar o seguinte, a pesquisa tem a etapa de propor, né, de planejamento primeiro, né, da pesquisa, depois do planejamento, se esse planejamento for aprovado, aí sim é que a gente passa a desenvolver todos os elementos e itens que compõem um projeto final de mestrado, e isso requer tempo para fazer toda a análise da literatura, requer tempo para desenvolver os instrumentos de pesquisa, os questionários, os protocolos de observação, as entrevistas, de desenhar mesmo o meu passo a passo metodológico. Então, tudo isso requer bastante tempo. Então, será que eu vou ter tempo hábil para depois coletar os dados, fazer toda a análise? Quanto mais complexo for o meu tema, mais tempo eu vou precisar para desenvolvê-lo, né? E às vezes tem temas que são tão complexos que se desenvolvem no âmbito de grupos de pesquisa, que um somente estudante não é suficiente para desenvolver a complexidade que é o tema. Então a gente precisa ter bastante clareza se o tema que eu estou propondo ele é viável no tempo que eu tenho. Um outro aspecto eu tenho recursos disponíveis e viáveis para desenvolver o meu tema? Recursos aqui de todos os tipos, né? Eu tenho literatura, acesso à literatura, a material que me dão suporte, que me amparam para desenvolver minha pesquisa. Eu tenho verba para, por exemplo, viajar. Vamos supor que a minha pesquisa seja no âmbito do estado, né, do estado de Santa Catarina. Eu tenho verba para acessar as escolas que fazem parte de Santa Catarina ou não? Será que eu consigo ainda fazer no âmbito de Santa Catarina a partir do elemento virtual? Será que todas as escolas têm acesso à internet e disponibilidade, né, para a gente fazer questionários ou entrevistas online? Tudo isso precisa ser previsto, né? Ou seja, que são a viabilidade de recursos e de informações. E por fim, mas não menos importante, se a gente vai desenvolver uma pesquisa que vai precisar coletar dados, especialmente com estudantes, com crianças e jovens, se a gente vai precisar fazer experimentos com crianças e jovens, se a gente vai precisar questionar crianças e jovens sobre assuntos como, por exemplo, maus tratos, suicídio, abuso, então isso vai precisar necessariamente passar por um comitê de ética. Não é possível que a pesquisa vá para frente
sem que ela seja aprovada por um comitê de ética, principalmente nessas situações. Então verifique, fique atento, acesse os sites, né, e as resoluções que falam sobre o comitê de ética, do que pode ou não pode, de pesquisas, por exemplo, que podem ser desenvolvidas sem necessariamente passar pelo comitê de ética. Então é preciso ir atrás, buscar entender se sua pesquisa ela vai precisar ou não vai precisar passar pelo comitê de ética. Pessoal, sobre o tema de pesquisa é isso, eu já me estendi bastante nesse vídeo, né? Mas acho que é importante a gente destacar esses pontos. Vocês têm material, né, na disciplina de metodologia científica que também vão apoiar vocês a pensarem sobre a proposição do tema. Mas eu acho que, assim, em síntese, é isso que precisa estar no nosso radar quando a gente fala de tema de pesquisa e no momento de propor esse tema na proposta inicial. É claro que esse vídeo também pode estar servindo para quem já está com a proposta em andamento, mas que está aí com alguma dificuldade, precisando fazer algum ajuste. O tutor já comentou que precisa fazer um ajuste aqui e ali, então esse vídeo também pode apoiar você a fazer esses ajustes, esses aprimoramentos na sua proposta, tá bem? Então é isso, pessoal.